Hoje a gente encerra a nossa reflexão a respeito do enquanto isso. E ao longo desse mês a gente respondeu e a gente meditou, a gente refletiu a respeito da seguinte pergunta: o que você faz quando não há nada que você possa fazer? O que você faz quando chega uma situação na sua vida, inesperada ou não, e que de repente naquela situação você se encontra preso e não tem nada que você possa fazer para sair dela, não tem nada que você possa fazer para consertar, para resolver, e aquela situação é uma situação ruim, é uma situação desagradável, uma situação que às vezes te debilita, te enfraquece. Pode ser uma situação de uma doença que veio para ficar, que não tem cura e você vai ter que lidar com isso o resto da sua vida. Pode ser uma situação de um casamento que terminou e agora você está divorciado e você vai ter que lidar com essa nova situação na sua vida. Pode ser a situação de uma perda de uma pessoa muito querida, muito próxima, um filho, alguém que agora você perdeu e não tem volta mais e você vai precisar trabalhar com essa situação. Situações que às vezes a gente coloca diante de Deus, a gente fala com Deus o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, a gente apresenta para Ele o nosso desejo dEle intervir, dEle fazer alguma coisa para resolver o problema, e de repente Deus diz não. E às vezes Deus não diz nada. O que a gente faz quando não há nada que a gente possa fazer? Na nossa primeira mensagem, a gente refletiu, baseado na vida de João Batista e de Lázaro, que enquanto você está vivendo uma situação como essa, não significa que Deus está ausente da sua vida, não significa que Deus está indiferente a tudo que está acontecendo, que Ele não sabe ou não se importa com o que está acontecendo com você, e não significa que Ele está bravo com você, que Ele está te castigando, que Ele está te punindo, que aquilo veio porque você fez alguma coisa que desagradou Ele, agora Ele está te punindo. E a gente viu que na vida de pessoas muito queridas por Deus, muito amadas por Deus, eles também passaram, eles também viveram situações onde eles tinham uma expectativa de que Deus ia agir de alguma maneira para livrar eles de uma situação ruim, de uma situação desagradável, e Deus não livrou, e não significa que Ele não amava essas pessoas. Pelo contrário, são pessoas que Deus amava profundamente, que Jesus tinha um carinho muito grande por essas pessoas, e a gente viu a respeito disso também. Depois nós vimos que enquanto isso nós podemos aceitar aquilo que aconteceu na nossa vida como um presente. Nós podemos entender que Deus deu para a gente um presente que tem um propósito, e muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito no momento em que a gente está vivendo aquela situação, mas também existe uma promessa: a minha graça te basta. Você vai poder passar por essa situação porque o próprio Deus vai estar junto com você e ajudar você e caminhar com você para que você vença essa situação. Para que você passe por isso e isso não acabe com você, isso não derrube sua vida, e isso não faça com que você comece a pensar que não tem mais chance de ser feliz na vida, que não há mais motivo para viver, que não há mais motivo para continuar. A graça de Deus te basta. E a gente viu isso na vida de Paulo, quando Paulo, vivendo uma situação onde ele fala era um espinho, e a gente viu, era uma situação dolorosa, era uma situação humilhante, era angustiante, era permanente. Deus falou assim: Paulo, não vou tirar. Por algum tempo, Paulo não sabia por que ele tinha. Mas depois ele entendeu. Então muitas vezes a gente não sabe o propósito na hora que a gente está passando, mas a gente pode crer que existe um. Agora o que a gente tem certeza é que a graça de Deus está junto com a gente para a gente passar por qualquer situação. E na semana passada, nós vimos que enquanto isso, nós podemos aprender o segredo do contentamento. Cristo em nós, nos dando poder para transformar vidas. E aí nós vimos também na vida de Paulo, como que Paulo explicou para a gente que ele aprendeu em situações de sofrimento, em situações de angústia, em situações desagradáveis na vida dele, que ele conseguiu aprender a passar por aquelas situações e estar contente. E estar satisfeito, e estar vivendo a vida como se a vida fosse tão boa quanto o que ele tinha, quando ele tinha todas as coisas, quando ele vivia a abundância. E aí ele ensina para a gente esse segredo do contentamento, e ele fala que nós podemos aprender isso, e isso é: Cristo em mim me capacita para fazer as coisas. E eu posso ficar feliz por causa disso. Nós
Hoje à noite vamos fechar esse tempo da nossa reflexão. E eu queria que a gente assistisse um vídeo nesse momento. Alguns de vocês já devem ter visto, muito provavelmente, mas eu queria que a gente visse para a gente pensar nele como uma ponte de alguém que está vivendo nos nossos dias exatamente o que a gente vai concluir na mensagem dessa noite. Então, um videozinho de 8 minutos e pouquinho, a gente vai assistir e depois a gente continua. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seus talentos? Ou simplesmente o seu sorriso? Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu o meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse, não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, no primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa, de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda, por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso, eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais, e tudo o que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que este homem nasceu assim? Jesus disse, foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus respirou em mim, em vida, em fé.
Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi, você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. E o que especificamente fez você dizer, eu vou confiar em sua palavra? Porque eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, e você sabe a verdade de quem é você, eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim. E agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre. Você é o milagre de Deus para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus. Porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países, para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Eu acho a história desse rapaz fantástica, porque é alguém que vive e experimenta um tipo de dor que eu não consigo imaginar como que deve ser, e quando você levanta todo o histórico da vida dele passada, você imagina, né, na escola como que deve ter sido, e você imagina uma série de limitações, e às vezes a pior de todos os problemas, que é quando você não tem perspectiva futura, né? Você olha para frente, você olha para a sua vida, você tenta imaginar como é que vai ser daqui a um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, você não consegue enxergar coisas boas nesse futuro. Mas, por entender
de fato a mensagem do Evangelho, ele conseguiu dar uma volta impressionante na vida dele. Quando ele fala ali que já conseguiu uma estimativa mais ou menos aí conservadora, alcançar 200 mil pessoas para Jesus, que é a principal coisa que a gente pode fazer aqui na Terra. E aí quando ele fala assim, você acha que eu ia preferir ter braços e pernas do que fazer isso? Serve para a gente parar e refletir e começar a pensar qual que é o segredo dele. Como é que ele conseguiu, a partir dessa situação, fazer de um problema insolúvel, fazer de uma situação onde ele também orou, filho de pastor, nasceu na igreja, e ele também orou, ele pediu para que Deus mudasse a situação da vida dele, para que Deus curasse ele, desse braços e pés. A gente sabe que Deus pode fazer isso, talvez essa é uma das questões mais difíceis da gente lidar com Deus, quando Deus diz não para a gente, porque se você pede uma coisa para uma pessoa que não pode fazer por você aquilo que você está pedindo, você se conforma porque você pensa assim, ok, não tem como fazer, é impossível fazer. Agora, quando a gente sabe que a pessoa pode fazer algo por nós, ela resolve não fazer, ou a gente se rebela, ou a gente confia. Ou a gente entende que pode ser que exista alguma coisa mais importante do que aquilo que eu estou pedindo naquele momento que eu estou vivendo. E eu queria que a gente abrisse na passagem lá de João, capítulo 9, que é a passagem que ele menciona. Porque em João capítulo 9 a gente vai ter a postura final de encerramento para a gente a respeito dessas mensagens que a gente teve ao longo do mês de agosto. Em João capítulo 9, a partir do versículo 1, a gente tem esse momento, que é a passagem na Bíblia que fala sobre as nossas reações frente ao sofrimento e nos alerta sobre a expectativa de Deus para a gente. Lá no capítulo 9, a partir do versículo 1, a gente tem o momento em que, caminhando Jesus, ele estava junto com os seus discípulos, e eles estavam em Jerusalém. Isso aqui a gente já está falando do finalzinho ali do ministério de Jesus, os momentos finais ali. Viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta dos discípulos, ela normalmente é a pergunta que a gente faz para todas as mazelas da vida. A pergunta dos discípulos é, por quê que isso aconteceu? Normalmente as nossas perguntas, tanto que as que a gente faz para Deus, quanto a gente faz para pessoas que às vezes podem responder alguma coisa para a gente, elas são focadas no problema. Normalmente os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, elas são focadas na situação que é a situação insolúvel. A pergunta dos discípulos, ela é uma pergunta curiosa, porque assim, existem situações que para a gente entender como que a gente sai do problema, você precisa saber o porquê. Tranquilo. Existem situações que para você não cair naquele problema de novo, você também precisa saber o porquê. Agora, existem situações que não importa o porquê não vai resolver o seu problema. E a situação desse rapaz cego, que os discípulos chegam para Jesus e começam a perguntar para ele, a postura dos discípulos, ela reflete a maneira como a gente lida com problemas habitualmente. Os discípulos eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, quem pecou? Olha só, eles não estão preocupados em solucionar o problema do cego. Eles estão preocupados em entender questões profundas da vida. Eles estão preocupados em filosofar. Eles estão preocupados em teologar. Eles estão preocupados em saber os mistérios profundos da existência. Mas eles não estão preocupados em resolver o problema do rapaz. Porque a pergunta que eles fazem para Jesus não é uma pergunta que traz a solução. Por que ele nasceu cego? Não vai fazer com que ele deixe de ser cego e não vai fazer com que próximas pessoas deixem de nascer cego. Porque aquela situação é uma situação particular dele.
Quantas perguntas a gente faz na nossa vida, que elas são perguntas totalmente desconectadas com alguma coisa produtiva, com a solução, com algo que vai de fato fazer a gente andar para frente. Quantas reflexões, quantas coisas a gente faz, quantas conversas a gente tem, que a resposta para essas conversas, ou reflexões, ou perguntas, elas levam a gente para o desânimo. Elas levam a gente para o conformismo, ao invés de levar a gente para uma solução. Já parou para pensar quanta coisa que a gente faz nesse sentido? Porque é assim que a gente é. Essa é a nossa maneira natural, e digo natural, nós já influenciados pelo pecado e já emburrecidos de pensar a respeito dos problemas da vida. Normalmente a gente gasta muito mais tempo conjecturando e locubrando, pensando sobre situações que não resolvem um problema, que não leva a gente para a solução. E quando a gente conversa sobre coisas que não levam a gente para a solução, a gente se deprime, a gente se revolta. A gente começa a ficar bravo com Deus, a gente fica bravo com os pais, a gente fica bravo com o cônjuge, a gente fica bravo com o filho, a gente fica bravo com o governo, a gente fica bravo com a sociedade, a gente fica bravo com o vizinho, a gente fica bravo com o irmão da igreja, porque aquelas perguntas, elas não trazem respostas junto com soluções. Muitas vezes perguntar porquê de coisas que não têm saída daquilo, não é o que vai resolver. Se Jesus responde para os discípulos assim, discípulos, foram os pais dele que pecaram. Tá bom, acabou a conversa. E daí? Se foram os pais dele que pecaram para ele nascer cego. Resolveu o problema do rapaz, ou dos discípulos, ou da humanidade? Não resolve. Quando eu às vezes fico reparando, hoje ainda especificamente, acontece quase todos os dias, né? Mas hoje eu estava pensando nisso porque eu estava preparando a mensagem. Alguém da igreja me marcou numa discussão de Facebook a respeito de um tema teológico. E normalmente acontece. Aí eu estava pensando, já pensei isso outras vezes, mas hoje eu pensei mais forte por causa da mensagem. Se a gente para pensar e ler, e refletir, ou ver os vídeos, ou analisar as discussões que acontecem hoje no meio cristão, o Facebook publiciza isso para a gente, mas a gente sabe que isso não é o Facebook que faz. Isso acontece entre nós, acontece nos nossos corredores, acontece nos seminários teológicos, acontece nas faculdades, acontece nos momentos onde a gente pensa. Se você parar para pensar nas perguntas, nas respostas, nos debates que são feitos normalmente, você vai descobrir que eles são debates totalmente infrutíferos para aquilo que Deus quer com a igreja. Para aquilo que Deus planejou com a igreja. Às vezes a gente fica debatendo assim, vê um cara que está fazendo coisa errada, que é um falso profeta, não sei o quê, aí a gente fica horas. Não, a gente já sabe que ele é um falso profeta. Para que ficar discutindo aquilo que está sendo dito? Quando a gente pode pegar todo esse tempo e aplicar em pensar como que a gente pode alcançar as pessoas que estão perdidas. Como que a gente pode alcançar as pessoas que não conhecem o Evangelho? Como que a gente pode fazer com que as pessoas conheçam a palavra de Deus para que não caiam mais nesses argumentos falaciosos desse pessoal aí? Às vezes, eu tenho uma passagem que Paulo fica com Timóteo, falando com Timóteo, aconselhando com Timóteo, e fala assim, Timóteo, evita discussões inúteis que fala sobre genealogia sem fins e não sei o quê. Aí ele lista algumas coisas que eram os problemas da época deles. E aí a gente traz isso para a nossa realidade, traz isso para a nossa reflexão. A gente tem alguns problemas graves, de fato, acontecendo no nosso planeta, acontecendo na nossa sociedade, acontecendo na igreja de uma maneira geral. Mas as nossas conversas, as nossas discussões, elas não podem ficar como as conversas dos discípulos. Por quê? Mas como é que é? Como é que não é? Vamos estabelecer aqui para ver quem ganha o argumento, quem fala mais bonito, quem conhece mais de Bíblia. Porque ganhar o argumento não resolve o problema. Ganhar o argumento não traz vida prática para as pessoas. A pessoa não vai chegar e falar, você ganhou o argumento, a partir de agora eu vou viver do jeito que você disse para mim que eu tenho que viver. Não é isso que acontece. E assim é com a nossa vida, assim é quando a gente adoece, assim é quando a gente tem problema no Estado brasileiro, assim é quase todas as coisas, ou talvez todas as coisas, a gente faz um pouco disso.
É por isso que às vezes a gente soluciona poucos problemas e é por isso que às vezes a gente não sabe lidar com os problemas que não têm solução. Aquelas coisas que é assim. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, tem um versículo que eu acho que ele é muito importante para a gente refletir nele em si, em toda a amplitude desse texto. Diz assim: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O que Salomão está querendo dizer para a gente aqui nessa passagem é o seguinte: faça perguntas sábias. Não faça perguntas que não vão levar você para resultados concretos na sua vida. Não faça perguntas que não vão transformar a sua vida. Porque quando você olha para trás e você às vezes descobre que os dias passados estavam melhores do que esses, e a gente tem um problema muito sério com a questão da nostalgia também na nossa vida. Quando você descobre isso, e se você começa a ficar preso naquela situação, tudo que você vai fazer é lamentar. A resposta para essa pergunta não faz do seu presente e do seu futuro melhor. A resposta para essa pergunta te leva para a lamentação, te leva para o desânimo, te leva para a depressão, te leva para o conformismo, te leva a querer talvez não viver mais. Por isso que Salomão fala: não faz essa pergunta. Se você constatou que os dias passados foram melhores do que os dias atuais, ao invés de você ficar olhando para trás, você tem que pensar: como é que eu faço para voltar a ser assim então? O que eu posso fazer para que os dias voltem a ser bons? Como é que eu posso lidar com dias não bons que eu estou vivendo agora em relação a dias bons do passado? Existem perguntas que elas só afundam a gente mais. Para a gente entender essa questão que Jesus e os discípulos estavam discutindo, e para a gente entender também um pouco da vida do Nick Vujicic, como é que ele conseguiu viver e aplicar essas coisas na vida dele, a gente precisa entender o seguinte: que toda a fé e toda a prática cristã, ela está apoiada no Evangelho. Toda ela. A parte final do Evangelho, da mensagem do Evangelho, diz para a gente que Jesus ressuscitou. E fala que a ressurreição de Jesus, ela não é só um fato histórico. A ressurreição de Jesus não é um milagre de Deus somente para poder impressionar a humanidade. O Evangelho conta para a gente que a ressurreição de Jesus tem implicações práticas na nossa vida. A ressurreição de Jesus, ela trabalha ou ela traz para a gente a garantia de que eu vou ressuscitar também. E entender isso faz com que a gente pare de olhar para trás e possa começar a olhar para frente de novo. Porque o que acontece muitas vezes na vida da gente é que a gente vai caminhando e chega um tempo, quando a gente é um pouco mais novo, que a gente olha para frente e a gente pensa que a gente vai viver para sempre. Parece que as coisas nunca vão acabar, parece que o nosso futuro é imenso. E eu lembro quando eu era criança, adolescente, doido para fazer 18 anos, para poder dirigir, doido para fazer 17 anos, para sair fora da escola lá, que eu não aguentava mais. E depois, quando eu estava na faculdade também, eu ficava doido para passar aquele tempo, para ficar formado logo e não sei o quê. Olhar para frente era uma visão de que eu preciso chegar lá logo. A gente tem aquele filme do Adam Sandler, o Clique, que traz para a gente de uma maneira muito bem humorada, uma reflexão muito boa a respeito desse problema que a gente tem. Só que chega um momento da nossa vida que a gente às vezes começa a olhar para frente e a gente descobre que para frente já está mais ou menos nivelado com para trás. Você vai viver para frente mais ou menos a mesma coisa que você já viveu. E chega outra fase na nossa vida que você começa a olhar para frente e você descobre que você já viveu quase tudo. Ficou ali para trás. Você olha para frente e não tem muita coisa mais parecendo. E a gente só tem esse tipo de pensamento, a gente só tem esse tipo de percepção porque a gente perde de vista o que a ressurreição de Jesus significa. Porque quando a gente recupera o sentido de por que Jesus ressuscitou, eu olho para frente e eu descubro que eu não vivi absolutamente nada comparado com a eternidade que eu vou viver.
que eu não vou só estar lá, eu vou agir, eu vou pensar, eu vou experimentar, eu vou desfrutar, eu vou decidir, coisas vão acontecer comigo nessa continuidade de vida. Quando a gente para pensar sobre esse aspecto final do Evangelho, isso traz de volta para a gente aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,18, quando ele está despedindo de Timóteo, porque já estava com a sentença de morte dele marcada, eles já tinham julgado ele lá, condenado, e fala, olha, isso é mais ou menos daqui a pouco que você vai ser executado. Ele vai lá e ele escreve para Timóteo assim, ó, Timóteo, o Senhor me livrará também de toda obra má. E aí quando a gente lê essa primeira parte, normalmente a gente pensa assim, vai soltar o cara da cadeia. Né? Porque para a gente livrar da obra má é livrar a gente do problema imediato que a gente está vivendo. Mas olha a percepção de Paulo. E me levará salvo para o seu reino celestial. E aí ele dá uma exclamação de louvor que mostra a percepção que ele tem da eternidade. Ó. A ele glória pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos, dentro do contexto judaico, é a maneira como eles expressavam o para sempre deles. Porque diferente do grego, que tem uma visão de tempo linear, o tempo judaico ele é de ciclos. Então você tem um ciclo que começa, você vive aquela era, aquele ciclo termina, e o fim daquele ciclo é o início de um novo ciclo. É por isso que eles usavam a expressão, no grego que ele usa aqui, éon dos éons, que é traduzido por século para a gente, mas não quer dizer século como período de 100 anos, como às vezes a gente corre o risco de ler a Bíblia e achar que ele está falando nesse sentido. Na verdade, Paulo está dizendo assim, a gente está vivendo um éon agora, a gente está vivendo um século agora, um período de existência, de tempo, que a gente sabe que já dura aí, sei lá, 6, 7, 8 mil anos. E aí, esse período, um dia ele vai terminar. Quando ele terminar, vai começar um período novo de existência. A gente tem o Apocalipse, Isaías, Zacarias, Malaquias, falam um bocado para a gente, em outras passagens, sobre como é que vai ser esse próximo ciclo de existência. O que Paulo diz? Eu tenho duas certezas. A primeira certeza é que o Deus que reina aqui, reina lá também. A glória que ele recebe aqui, ele vai receber lá também. O controle que ele tem aqui, ele vai ter lá também. E minha segunda certeza é que eu estou lá junto com esse Deus. É que eu vou estar vivendo essa outra coisa lá também. Eu vou estar experimentando isso lá também. Eu vou estar existindo, eu vou estar agindo, eu vou estar sentindo, eu vou estar desfrutando desse lá também, pelos séculos dos séculos. Por isso que quando ele fala para Timóteo, olha, Timóteo, o Senhor vai me livrar da obra má, ele não está pensando em sair na cadeia, viver mais 5, 10, 15 anos ali no máximo, e depois morrer livre, fora da cadeia. Que já era velhinho quando ele está falando isso aqui. Ele não está falando isso. Ele está falando que livrar ele da obra má é quando ele começar a viver essa existência eterna, boa, junto com Deus. Que é o que a ressurreição de Jesus garante que eu e você podemos viver também. Que faça com que essa realidade de Paulo possa ser realidade para a gente também. Eu acho muito interessante uma história de um casal americano que foi missionário na África durante 30 anos, isso lá no começo do século XX ainda, eles foram para a África no século XIX e finalzinho do XIX, e aí eles estão no século XX retornando para casa já para aposentar depois de 30 anos de serviço, pouco mais de 30 anos de serviço missionário lá na África, e coincidiu que esse casal ele entra no navio da África para os Estados Unidos para voltar para casa, que foi o mesmo navio que o presidente americano Roosevelt pegou, porque ele tinha ido passar férias na África, tinha feito lá um safari e tudo mais, e aí ele entrou no mesmo navio que eles, e eles voltam para casa. O Roosevelt para os Estados Unidos como presidente, e eles como missionários aposentando, retornando para casa também. E aí eles contam, eles registraram isso ali, que quando eles estão chegando no porto já nos Estados Unidos, tinha uma grande festa no porto e as pessoas estavam celebrando e comemorando que o presidente americano estava chegando. E não tinha ninguém para receber eles no posto. Na igreja deles, parece, mandou alguém lá para dar um oi para eles. Então eles desembarcam, tem uma festa muito grande, uma celebração muito grande, não é para eles, e eles vão para a casa deles na cidade de Nova York. O presidente vai
para não sei onde, lá na comitiva. E quando eles chegam dentro de casa, o homem, o missionário, ele vira para a esposa dele e ele expressa de alguma maneira a insatisfação dele em relação àquilo. E ele fala assim, puxa vida, a gente gastou 30 anos como missionário na África, servindo a Deus, o nosso ministério, devotando nossa vida para Deus, fazendo aquilo que era vontade de Deus, e ninguém veio receber a gente. Ninguém veio festejar a nossa chegada. A gente chegou aqui, tinha uma festa muito grande para o presidente, e ninguém veio celebrar o tempo que a gente estava aqui. Aí a mulher dele virou para ele e falou assim, puxa, eu acho que esse sentimento é muito legal, que você está sentindo, não sei o quê. Eu sugiro que você vá para o seu quarto lá, ora, fala com Deus isso que você está sentindo, como é que é. Ele escuta a mulher dele, vai para o quarto, ora, e aí passa um tempo, ele volta, e aí volta com um semblante um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, e já deixando aquela coisa de lado da amargura que ele estava sentindo. E aí a mulher pergunta para ele, fala assim, o que aconteceu? Você está melhor e tudo? Aí ele conta para a mulher dele, fala assim, enquanto eu estava orando, eu senti e eu falei com Deus, eu estou triste por causa disso, que a gente voltou para casa e não tinha nenhuma celebração, nenhuma festa, ninguém vai receber a gente, ninguém vai agradecer a gente. E eu estou muito chateado com isso. E aí ele contou para a esposa que no momento ele falou assim, eu senti como se Deus estivesse falando comigo no meu ouvido. Você ainda não chegou em casa. Ainda não é aqui. E aí isso confortou ele, é uma história que ele registrou isso, e é uma história que muitos missionários depois vão espalhando e trazendo como uma maneira da gente refletir. Onde é que é a nossa casa? Nossa casa não é aqui, não acabou. Quando a gente vê Jesus falando sobre a nossa chegada lá, a Bíblia diz que a nossa chegada lá vai ser em festa. João, quando descreve como é que é o negócio lá no céu, ele descreve uma festa imensa. A Bíblia diz que quando a gente chegar lá, que Jesus em pessoa vai receber a gente, vai falar assim, vinde benditos do meu Pai. Entra para o seu descanso, entra para o seu gozo, entra para o seu momento de alegria, ser recepcionado pelo povo de Jesus. Mas é quando a gente chegar em casa. Nós precisamos viver com os valores eternos em vista. A gente precisa não esquecer o nosso slogan, nossa frase chefe aí da igreja, em momento nenhum da vida da gente. Tem uma frase de um escritor russo do século XIX, chamado Leon Tolstói, que ele disse o seguinte, lembre-se de que você não vive no mundo, apenas passa por ele. Nós estamos de passagem. Paulo usa um outro termo para falar sobre isso. E o autor de Hebreus também fala que nós somos peregrinos. A gente está passando por aqui. E quando a gente traz isso para a nossa mente, traz isso para a nossa memória, a gente crê de fato nisso, a gente consegue afirmar as coisas que a gente viu no vídeo do Nick falando a respeito das decisões que ele tomou e dos sentimentos que ele tem em relação a como é a vida dele. Com isso em mente, quando a gente entende esse aspecto final do Evangelho a respeito da ressurreição de Jesus e de quais são as implicações que isso tem na nossa vida, nós temos condição de fazer a pergunta certa. Ao invés da gente perguntar para Jesus por que esse negócio está acontecendo comigo, ou por que esse negócio está acontecendo com aquela pessoa, a gente pode fazer o que Jesus ensinou para os discípulos naquele dia, no versículo 3, quando respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A pergunta certa não é por quê, a pergunta certa é para quê que isso está acontecendo. Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou vivendo na minha vida uma situação que eu não tenho controle absoluto nenhum sobre ela e Deus, que tem controle, não está intervindo. E não está fazendo aquilo que eu pedi para Ele fazer, ou resolvendo do jeito que eu queria que Ele resolvesse. Essa pergunta é a pergunta sábia. Essa pergunta que Jesus ensina para os discípulos foca no propósito. Ela foca naquilo que pode ser feito com essa situação, que é a situação que eu não tenho controle sobre ela na minha vida. Então, veja bem
para a gente não esquecer aquilo que a gente já falou durante o mês. Nós não estamos falando de todos os problemas que você passa na sua vida. Tem problemas que você passa na sua vida que a culpa é sua. E você precisa adotar posturas diferentes da que você estava tendo até então para corrigir essas coisas na sua vida, que Deus nem vai usar muito esse negócio que está acontecendo na sua vida. Às vezes é fruto de pecado. Você fez um negócio errado, você desobedeceu a Deus, veio um negócio na sua vida ali por causa disso, e você precisa resolver essa situação. Tem problemas na vida da gente que tem solução. Que a culpa não é sua, você não fez nada para acontecer, aquilo aconteceu, mas se você parar, sentar, organizar, planejar, você resolve aqueles problemas. E Deus não quer que você fique de braços cruzados, simplesmente pedindo que Ele resolva para você, se você tem como resolver aqueles problemas. Nós estamos falando daqueles problemas que você não tem culpa, ou tem, mas agora não tem mais como consertar, aquela situação não tem solução, e Deus já disse, direto ou indiretamente, que não vai resolver aquele problema. Que não vai fazer nada por aquilo que você está passando. Que aquela situação que você está vivendo, agora você precisa entender para que você está vivendo isso. O que Deus pode fazer com isso que está acontecendo com você enquanto isso está acontecendo? É essa pergunta que Jesus ensina para os discípulos. Para que o sujeito nasceu cego? No caso específico dessa pessoa, a gente não tem assim como dizer exatamente a idade dele, mas pela narrativa bíblica parece que ele já era uma pessoa adulta. Então, você imagina que ele viveu durante a vida dele, infância dele, adolescência dele, juventude dele, ele cresceu completamente cego naquela época, era bem diferente de hoje. Hoje a gente está mal feito ainda, mas a gente tem uma série de questões de acessibilidade que tentam incluir uma pessoa cega na nosso dia a dia. Naquela época o cego era alijado e ele dependia de esmola. Às vezes nem a família cuidava dele mais. A situação desse sujeito é que ele nasceu assim, ele viveu boa parte da vida dele assim, ele era um cego conhecido da região, porque os discípulos já sabiam que ele era cego de nascença, e as pessoas, depois que ele é curado por Jesus, ficavam assim, mas ele é fulano, não, parece com ele, não sei o quê. Eles ficavam discutindo, porque eles sabiam quem era aquela pessoa, e esse sujeito, ele viveu anos da vida dele, os melhores anos da vida de um ser humano, a juventude, o tempo do vigor, o tempo de tomar as decisões, o tempo de colocar a vida no trilho, ele viveu todos esses anos cego. Mesmo a gente sabe a conclusão da história que Jesus cura ele depois dessa situação, e o foco dessa passagem não é a cura de Jesus, a ênfase não está na cura. Mas mesmo que Jesus cura ele depois, o fato de Jesus curar ele da cegueira não resolve todos os problemas que ele teve, porque ele era cego desde a infância. Agora é que ele ia poder aprender a ler, agora que ele ia poder tentar aprender alguma profissão já atrasada em relação a todos os amigos dele, todas as pessoas da idade dele. Provavelmente, mesmo sendo curado, ele levou consequências dessa situação pelo resto da vida dele. Então, o foco da passagem não é a cura. O foco da passagem é o que Deus pode fazer comigo enquanto eu estou passando por essa situação. Enquanto eu estou vivendo essa situação. O foco da passagem é, será que Deus pode usar você de qualquer jeito que Ele quiser, ainda que isso traga situações desconfortáveis e desagradáveis para você, para em você manifestar as obras dEle? Essa é a questão. Essa questão que a gente viu no vídeo do Nick. É isso que ele falou para a gente no testemunho curto que ele contou aqui para nós, que ele viveu tudo isso, e vive até hoje, provavelmente vai viver assim até o último dia, e ele fala, olha, hoje eu estou feliz, sendo assim, pelo que Deus faz comigo, por eu ser assim. Bem provavelmente, se ele tivesse braços e pernas, ainda que ele fosse pastor, ele não ia ter o alcance que ele tem pelo fato de não ter braços e pernas. Porque o que impacta as pessoas é o fato de uma pessoa ser assim e ainda ter amor no coração e amar a Deus e amar as pessoas e viver uma vida não de amargura e viver uma vida não reclamando e viver uma vida que transforma a vida de outras pessoas. É isso que impacta a vida das pessoas que escutam o Nick.
É isso que Jesus está falando com os discípulos aqui. Ele está nessa condição, e ele viveu a vida inteira dele nessa condição, e ele passa por essa condição para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Enquanto isso, quando você foca no que está errado, você perde de vista o que Deus está fazendo de certo. E é por isso que a gente precisa mudar o nosso foco. A gente precisa mudar a maneira da gente pensar, a maneira da gente reagir, de a gente responder aos problemas que a gente tem na vida da gente. Porque se eu fico perguntando por quê, eu não consigo enxergar para quê. Se eu fico focando no problema, eu não consigo trabalhar na solução. Se eu fico discutindo e debatendo essas questões que trouxeram o problema, eu não tenho tempo para, ao mesmo tempo, estar fazendo o que podia fazer para estar solucionando aquela situação. É por isso que Jesus muda o foco dos discípulos. Por isso que Jesus ele tenta fazer com que os discípulos entendam que, gente, muda o foco. E aí, se você muda o foco, o versículo 4 diz assim para a gente: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Que é o convite que Jesus fez para os discípulos dele. Olha que interessante. Jesus convida a gente para participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. A obra é de Deus. Mas se a gente quiser, a gente pode participar. Deus vai fazer. Mas se a gente mudar o foco, se a gente parar de pensar no porquê e começar a pensar no para quê, eu posso fazer junto com Deus. Porque ao versículo 3, ele fala as obras de Deus. Aí lá no versículo 4, Jesus fala, Deus me enviou. Mas a gente pode fazer junto. Eu vou fazer, mas a gente pode fazer junto. No final, esse é o convite de Jesus. É isso que Jesus está querendo trazer para a gente. Eu posso participar do que Deus está fazendo no mundo, usando o que eu enxergo como problema. Usando aquilo que, quando eu olho uma primeira vista, todos os meus impulsos é em tentar ir para trás e esclarecer por que esses negócios estão acontecendo. Aquilo que a gente de vez em quando fala aqui, que provavelmente você já fez essa pergunta, e com certeza você já ouviu essa pergunta, se você não fez, que é aquela famosa pergunta de se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe tanto mal no mundo? Essa pergunta é uma pergunta de alguém que está querendo viver uma vida amargurada com Deus. Não é uma pergunta de alguém que está querendo solucionar o problema do mundo. Não é uma pergunta de alguém que está querendo saber, bom, se Deus existe, é bom e Ele é todo-poderoso, como que eu posso fazer parte da transformação? Porque Deus não quer que o mundo esteja do jeito que Ele esteja. Quando eu faço a pergunta de maneira diferente, eu me coloco nas mãos de Deus para Deus, eu sei que o Senhor não está gostando do mundo, porque eu que sou ruim não estou gostando. Aí eu imagino como que o Senhor que é bom está encarando todas essas situações. Como que eu posso participar da transformação desse mundo? Tá vendo? Muda a perspectiva. Muda a maneira da gente interagir com o problema. Tira da gente aquele senso de amargura, de insatisfação, de depressão e traz ânimo para a gente fazer alguma coisa. Olha só que interessante. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente não tem tempo para murmurar. A gente não tem tempo para reclamar. Quando a gente vê lá o povo de Israel caminhando 40 anos lá no deserto, rodeando, você pode pegar todas as passagens de reclamação. No livro de Números, a partir do capítulo 11, é que tem mais passagens de reclamação do povo. Todas elas. O povo reclamava quando eles estavam parados sem fazer nada. Eles nunca reclamavam quando eles estavam marchando rumo a um local. Eles só reclamavam quando eles paravam, não estavam fazendo mais nada, eles começavam a olhar na volta deles, aí começava aquele burburinho, que quando fala sobre murmuração na Bíblia, não está falando necessariamente do cara reclamar. Está falando de o ambiente de todos estarem reclamando um para o outro, um cochichando com o outro, um falando com o outro. Aí a ideia que a Bíblia passa é assim, que se você estivesse lá no arraial de Israel, você ia dar uma olhada geral no povo e você ia ver aqueles
aquele barulho assim que você não entende exatamente o que as pessoas estão falando, mas você sente que eles não estão muito satisfeitos. Você sente que não estão felizes, você sente que a coisa está ruim. Aí depois a Bíblia vai lá e pinça algumas reclamações para a gente entender qual era o contexto do que estava acontecendo. A gente só se insatisfaz e murmura e reclama quando a gente para. É por isso que Jesus pega os discípulos e fala, gente, eu não quero que vocês fiquem focados em discutir por que pessoas nascem cegas. Eu quero que vocês discutam para que pessoas nascem cegas. Eu não quero que vocês discutam por que o problema aconteceu na sua vida. Quando são esses problemas que a gente está falando agora. Eu quero que vocês discutam para que isso está acontecendo na minha vida. O que eu posso fazer junto com Deus nisso que eu estou vivendo na minha vida agora. Enquanto isso, confie que Deus pode fazer o certo com aquilo que parece muito errado. Deus pode fazer grandes obras em situações que você olha para elas e você fala assim, isso aqui é um caos, isso aqui é horrível, isso aqui acabou com a minha vida, isso aqui me destruiu, isso aqui vai fazer com que eu nunca mais seja feliz de novo, isso aqui vai fazer com que a minha vida não tenha sentido mais, isso aqui vai fazer com que eu não tenha por que acordar amanhã de manhã. Você pode começar a olhar de uma outra maneira. O que Deus vai fazer com isso? Que vai fazer com que eu seja feliz de novo. Vai fazer com que minha vida tenha propósito. Com que eu tenha um objetivo. Quando a gente vê o vídeo dele, tem vários outros vídeos desses que a gente viu do Nick. Tem um testemunho que ele conta também. Se você olhar lá no YouTube, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, você vai ver que sempre você percebe que ele tem bom humor, que ele está satisfeito, que ele está realizado com aquilo que está acontecendo. É óbvio que ele não está feliz de não ter a mão em si. E ele fala sobre isso lá. Tanto que ele fala, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter meus braços e minhas pernas. Quando eu chegar lá, eu vou andar, eu vou correr lá. Mas agora que eu não posso fazer isso, não tem nada, ao invés de eu ficar me lamentando, eu vou fazer o que Deus quer fazer comigo, enquanto eu estou fazendo isso. Todos nós podemos fazer grandes coisas junto com Deus, através de problemas e de situações desagradáveis que acontecem na nossa vida. Eu queria que a gente encerrasse essa nossa série de mensagens, essa nossa série de reflexões, orando. Eu queria que você colocasse diante de Deus sua vida à disposição dele. Talvez você já está passando por alguma situação assim. Talvez você já está vivendo uma situação assim. Talvez você já está, aquilo que é a nossa primeira pergunta, sem saber o que você faz, quando não tem nada que você pode fazer para resolver o problema em si. Eu queria que você colocasse diante de Deus essa situação que você está vivendo. E se você não está vivendo isso, se você não morrer precocemente, com certeza você vai viver. Porque isso é afeto à vida de todos nós. Todos nós vamos passar, se a gente viver a expectativa de vida normal do brasileiro, todos nós vamos passar por situações na vida da gente, de problemas que a gente não tem o que fazer com elas. Eu queria que você também colocasse diante de Deus a sua vida e falasse, Deus, o Senhor pode fazer comigo aquilo que o Senhor quiser. Senhor, me dê sabedoria para discernir o que são problemas que eu causo e que eu preciso consertar, o que são problemas que eu não causo, mas que tem solução, e o que são problemas que não tem solução, mas que neles o Senhor pode me usar para fazer as obras do Senhor. Me dê sabedoria para discernir essas coisas. Queria que a gente ficasse de pé e que, enquanto eu vou orar, eu queria que você falasse com Deus a sua particularidade. O que é a sua questão da sua vida, especificamente. E que você apresente isso para Deus. E se, de repente, aquilo que você está passando é algo que você ainda está com dificuldade de lidar com isso, eu estou à disposição. Se você quiser me procurar, se você quiser conversar, se você quiser que a gente sente junto, ore junto a respeito disso. Mas para que isso aqui possa ser realidade na sua vida também. Para que isso possa ser concreto, possa ser de verdade
Como foi na vida de Paulo, como é na vida do Nick, que possa ser para a gente também. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer pela maneira como o Senhor conduz a gente com bondade, com amor, com carinho, com cuidado. Nós queremos agradecer porque, mesmo quando não parece, o Senhor não está ausente da nossa vida, o Senhor não está indiferente ao que a gente está vivendo, o Senhor não está castigando a gente. Nós queremos agradecer por esse amor grande do Senhor, que ajuda a gente a viver na nossa vida, passar pelo que a gente passa, e ainda nos dá o privilégio da gente poder fazer parte de algo maior do que a gente é e do que a gente tem capaz de ser ou de fazer. Queremos agradecer porque o Senhor convida a gente a participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, e nós queremos fazer isso, Deus, de maneira íntegra. Nós queremos fazer isso, Deus, com disposição. Nós queremos, de fato, estar completamente entregues na mão do Senhor, para que o Senhor possa usar a gente do jeito que o Senhor quer. Porque, Deus, a gente quer ver a transformação da nossa comunidade, a gente quer ver a transformação da nossa cidade, Deus, da nossa região. A gente quer ver a transformação do nosso país, que sofre hoje tanto com problemas que são causados por decisões e por ações de pessoas que querem viver afastadas do Senhor. Deus, a gente quer viver ações e decisões próximos do Senhor. E nós queremos que o Senhor use a gente para poder transformar a situação da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, para que o reino do Senhor seja instaurado nessa terra, para que o Senhor possa reinar na terra assim como o Senhor já reina no céu, e que para que todo o controle esteja debaixo da mão do Senhor, para que a gente possa viver uma vida onde todos esses problemas, esses males, as doenças, a morte não vai existir mais. Por isso que nós oramos e nós nos colocamos diante do Senhor, nas mãos do Senhor nesse dia. Queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana, Deus, de crescimento espiritual, uma semana de oportunidades da gente abençoar a vida de outras pessoas, Deus, quem sabe conversar sobre essas coisas que a gente ouviu hoje com pessoas que estão passando por problemas, passando por situações semelhantes às que a gente refletiu nessa noite. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para abençoar a vida dessas pessoas também. Peço que o Senhor leve a cada um de nós em paz para a sua casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Livra a gente de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.